Oi, pessoal. Meu nome é Caroline, sou professora da disciplina Projeto Técnico Científico Interdisciplinar e hoje nós vamos abordar na aula a análise dos dados e vamos falar um pouco também sobre o cronograma, tá? Bom, os objetivos da aprendizagem são aprender a análise dos dados qualitativos e quantitativos, e conhecer o cronograma e aspectos importantes para sua confecção. Bom, em relação à análise dos dados quantitativos, né, é sempre importante escrever na análise dos dados a forma como os dados serão analisados e apresentados. E, em especial, na análise de dados quantitativo, um exemplo de forma de como descrever essa análise é de que os dados serão analisados de forma separada, medidos em frequências absoluta e relativas, correlacionados entre as variáveis. Então, é uma forma de analisar os dados quantitativamente. Tá? Um outro exemplo de como descrever isso no projeto de pesquisa, no item da análise dos dados, é o seguinte: esses dados serão submetidos a tratamento estatístico e os resultados serão apresentados em gráficos e tabelas. Né? Tem várias formas de se descrever como os dados serão analisados e apresentados. Esses são alguns exemplos para vocês entenderem como funciona. Tá? Bom, em relação à análise dos dados qualitativos, esse tipo de análise não tem um momento de início definido, porque o pesquisador, antes de iniciar o procedimento da entrevista, já tem algum conhecimento e alguma compreensão do problema, né, que é proveniente não apenas dos seus referenciais teóricos, mas também da sua experiência pessoal. Né? O processo de análise dos dados qualitativos pode ser dividido em três fases, tá? A primeira, quando se realiza uma transcrição inicial ou uma descrição ingênua, também chamada de descrição 1, tá? Depois nós temos a segunda fase, que é a reescrita dessa descrição, gerando a descrição 2 ou as unidades de significado. Tá? Depois nós temos a terceira fase, em que ocorre o apontamento das categorias e subcategorias, se for o caso, né, as convergências das unidades de significado. Tá? Bom, há diversos métodos para se analisar os dados qualitativos, né? Embora as técnicas sejam distintas, aí há uma tendência em codificar os dados e agrupá-los em categorias, né, em temas, tá? Por exemplo, quando se tem aí uma questão do estudo, quais os significados da amamentação para as gestantes moradoras de uma comunidade carente da periferia de São Paulo, atendidas no ambulatório de obstetrícia do Hospital X. Né? Bom, então, para analisar os dados qualitativos, é preciso que o pesquisador escolha o referencial teórico ou conceitual que vai ajudar a perceber, interpretar e compreender o fenômeno e auxiliar no desenho lá da pesquisa, tá? E aí tem várias teorias, métodos de pesquisa que trazem sequência de etapas operacionais, tá? E são cientificamente validados, né? E fundamentam, ou seja, formam o alicerce cientificamente e proporcionam o desenvolvimento da pesquisa qualitativa, tá? Então, é importante essa escolha do referencial teórico a ser adotado. Então, após a escolha e estudo da referência teórica a ser seguida, o pesquisador pode formular as questões, por exemplo, questões semi-estruturadas sobre os significados da amamentação para as mulheres, né, buscando extrair do discurso os significados para o grupo ao qual pertence. Então, o ambiente social onde ela trabalha, onde ela mora, onde ela se diverte, ou seja, o espaço público, tá? Então, alguns exemplos de perguntas qualitativas que podem ser realizadas, né,
para utilização em um roteiro, em uma entrevista, tá? Então, para você, o que é amamentar? Na sua família, é comum que as mulheres amamentem? Como planeja o seu retorno ao trabalho com relação ao cuidar do bebê? Então, são exemplos de perguntas, né, qualitativas que vão precisar de um referencial teórico qualitativo para analisar os dados, né, as respostas depois obtidas. Bom, e então, ainda pensando na análise dos dados, vamos estudar um pouco sobre Bardan, né? Em suas palavras, a análise de conteúdo pode ser definida como um conjunto de técnicas de análise de comunicação, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens, indicadores, e aí quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, reprodução destas mensagens. Então, essa técnica é constituída por 3 fases, tá? A pré-análise, a descrição analítica, a interpretação inferencial. Na pré-análise, o material das entrevistas é transcrito, submetido a uma leitura flutuante, privilegiando aí o sentido global dos discursos, tá? Bom, então, as respostas obtidas com a entrevista semi-estruturada são lidas atentamente, repetidamente, para apreender os conteúdos. E aí, nessa fase, o pesquisador busca uma forma de codificação, ou seja, de classificar as respostas de acordo com o quadro teórico elaborado e os objetivos da pesquisa. Tá? Então, vamos supor que nas respostas de 3 mães entrevistadas haja o seguinte conteúdo. Uma mãe 1 respondeu o seguinte, que amamentar é manter a criança viva. Uma outra mãe respondeu para a mesma questão. Sem amamentação, meu filho pode morrer. A outra mãe, terceira, respondeu: amamentar é evitar que a criança morra de fome e doenças. Então, posteriormente, na fase de descrição analítica, o pesquisador vai prosseguir o recorte e a escolha das unidades de registro, tá? Elegendo e codificando mediante a convergência com o fenômeno, tá? Então, nessa fase de codificação, temos a seguinte análise, né? Que a presença de amamentação é igual a criança viva, tá? E a ausência de amamentação é a criança morta por fome ou doença, né? Então, o passo seguinte vai ser a construção das categorias, né? Ou seja, a categorização. E para Bardan, essa é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e seguidamente por reagrupamento, segundo o gênero, então, de acordo com a analogia, com os critérios previamente definidos. Então, as categorias são rúbricas, são classes, as quais reúnem um grupo de elementos, que são as unidades de registro, no caso da análise de conteúdo, sob um título genérico, agrupamento, este efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. Então, todo o discurso, todo o texto, toda a descrição que é comum é agrupada em categorias, ok? Bom, e aí a categorização fornece, de uma maneira simplificada, os dados brutos, tá? O processo de estruturação da categorização é dividido entre inventário, né, isolamento dos elementos, e a classificação, que é a repartição dos elementos, impondo uma organização das mensagens, que propicia a passagem de dados brutos para dados organizados. Tá? Aí as categorias obtidas com esse processo possuem relações, podendo proporcionar aprofundamento de ideias, propor inferências e adiantar as interpretações do conteúdo, ou mesmo daquele conteúdo, tanto manifesto quanto aquele conteúdo latente. Então, para a gente terminar o exemplo, uma das categorias analíticas possível seria a primeira categoria, amamentação significa vida para o filho. Tá?
Então, esse foi o processo de construção da categoria, né, 1, por exemplo. Então, para facilitar a compreensão do processo de elaboração de categorias, o pesquisador apresenta ao leitor, né, então vocês devem apresentar os trechos de entrevistas que o levaram à construção da categorização e realizar cruzamento desses dados com a literatura já publicada sobre o fenômeno em questão e também aí discutindo os resultados achados posteriormente. Bom, então agora eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o cronograma de atividades. Bom, então, em relação ao cronograma de atividades, é importante que todas as atividades envolvidas na condução do estudo sejam cuidadosamente pensadas e planejadas pelo pesquisador, tá? O que inclui a elaboração do projeto de pesquisa, o envio do projeto para análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, quando for o caso de estudo que utiliza ou envolve seres humanos na pesquisa, o desenvolvimento das etapas de coleta de dados, além da análise dos dados e da preparação do trabalho de conclusão de curso, né, o TCC. E muitas vezes o tempo inicialmente calculado para o desenvolvimento da pesquisa não é suficiente, pois é possível que haja demora na aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa, ou um tempo superior ao previsto na inclusão dos sujeitos de pesquisa. Além disso, a análise de dados pode ser difícil ou mais longa do que o planejado. Então, pensar no TCC com certa antecedência e determinar prazos ligeiramente maiores para desenvolver as atividades é uma ação bastante importante, tá? Então, apresento para vocês um modelo de cronograma de execução da pesquisa, né, que é uma estimativa do período de tempo que é necessário para a realização da pesquisa como um todo, desde o início até o final. Tá? Então, é importante que apresentem todas as atividades desde o início até o final e dividido em etapas, né? A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa, tá? E assinalem, né, nesse cronograma, conforme a estimativa de período de tempo para cada atividade relacionada, ok? Lembrando que é importante que todo quadro, quando vocês forem inserir no projeto de pesquisa, né, no TCC, é importante que todo quadro tenha o título e a fonte do quadro, ok? Bom, então, essas foram as referências utilizadas para a aula. Muito obrigada, pessoal. Um bom trabalho a todos e até a próxima aula.